vamos continuar a nossa discussão das questões da PNH. Paramos na questão de número 11, agora vamos para a questão de número 12, continuar essa discussão das questões de Política Nacional de Humanização do SUS, tá certo? Vamos que vamos em frente. Questão Universidade Federal Fluminense. Com relação aos princípios da PNH, analise as assertivas a seguir. A PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Verdadeiríssimo. Estamos falando aqui de transversalidade. 2. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Perfeito. Tanto que a própria PNH propõe a indissociabilidade entre a atenção e a gestão. 3. Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas que compartilham responsabilidade. Também correta, que é criar sujeitos ativos no processo, gerar protagonismo, corresponsabilidade das pessoas que estão envolvidas no processo de cuidado. E 4, um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção da saúde. Foi o que a Pro acabou de falar, a produção de sujeitos, entendam isso como sujeitos ativos e envolvidos no seu processo de cuidado. Então, nosso gabarito, todas as questões de letra D, é só para reforçar o que a gente já tinha visto, transversalidade, ela deve estar presente e inserida em todas as políticas e programas, indissociabilidade entre a atenção e a gestão, protagonismo, corresponsabilidade, autonomia dos sujeitos e dos coletivos, ou seja, envolver todos no processo de cuidar, criando sujeitos ativos nesse processo. Questão número 13. Define-se como clínica ampliada e compartilhada a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da gestão, o que é uma das diretrizes da PNH. Clínica ampliada, sim, faz parte da PNH, mas não pressupõe essa inclusão de novos sujeitos. Aqui seria o quê? A corresponsabilidade, o protagonismo. Então, a banca traz, para confundir, coloca dois itens, na verdade, da PNH, só que traz a clínica ampliada com um conceito que não o pertence. Então, nossa questão 13, errada. Vamos ver agora o que é a clínica ampliada. É uma das diretrizes da PNH e propõe, para qualificar o modo de se fazer a saúde. Então, propõe uma qualificação do modo de se fazer a saúde e não esqueçam que ela está intrinsecamente relacionada a nosso conceito ampliado de saúde, que é o olhar para todo e também com a integralidade. Ampliar a clínica é aumentar a autonomia do sujeito do serviço de saúde, da família e da comunidade, é integrar a equipe de trabalhadores da saúde de diferentes áreas, ou seja, o trabalho multiprofissional com saberes interdisciplinares, de um cuidado e tratamento de acordo com cada caso, ou seja, a clínica ampliada também nos ajuda a alcançar a integralidade com a criação de vínculo com o usuário, o que também nos traz o conceito de horizontalidade do cuidado. A vulnerabilidade e o risco dos indivíduos são considerados e o diagnóstico é feito não só pelos saberes clínicos. Então, entendam, a clínica ampliada, ela traz na sua vertente a clínica, sim, tá? A fisiologia, só que não só isso, levando em conta também a história de quem está sendo cuidado, a vida daquela pessoa que está sendo cuidada, ou seja, não podemos separar um indivíduo da sua própria vida. E nós sabemos que a vida que nós levamos tem um impacto muito grande em relação à nossa qualidade de saúde. A clínica ampliada, no entanto, não desvaloriza nenhuma abordagem disciplinar. Muito pelo contrário, trabalha e tem essa necessidade de quê? De levar em consideração o trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Ao contrário, busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho, em que é a saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, portanto, multiprofissional, que agrupamos pessoas com saberes diferentes e que vão saber lidar com essas diferenças entre os diferentes, tá certo?
Questão 14. Transversalidade, indissociabilidade entre a atenção e a gestão, protagonismo e corresponsabilidade são alguns dos princípios da PNH. Perfeita! Tá? Então, observem que as bancas trazem com muita força, né, os princípios e as diretrizes. Nosso gabarito certo, só para lembrar, quais são os princípios da PNH? Transversalidade, indissociabilidade entre a atenção e a gestão e protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Escrevam e façam tabela que cada vez mais vocês vão entender e vão acabar fixando e separando os princípios, as diretrizes, os dispositivos, o objetivo geral, o objetivo específico. Então, não deixem de construir sua tabela. Questão de número 15. Os princípios da PNH se fazem presentes, né? Devem se fazer presentes e estar inseridos em todas as políticas e programas do SUS, na busca de transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Referem-se a. Então, aqui ele traz um conceito no enunciado, né, que seria o que? Busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do contato e comunicação entre as pessoas e os grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Essa é uma questão interessantíssima de prova, porque ela traz para a gente a transversalidade. Na verdade, esse gabarito está errado. Então, aqui nós vamos ter o que, gente? Só um minutinho. Desculpe, na verdade está correto. A prova estava na cabeça aqui com a corresponsabilidade, protagonismo e autonomia. Então, peço desculpa porque ficou fixado aqui a nossa letra C. Mas aqui são os princípios. Então, eu vim aqui na agilidade, aqui são os princípios, tá certo? Então, o nosso conceito aqui é de transversalidade. Desculpa aí. Em relação ao PNH, é correto afirmar que humanizar é um processo passivo e sistemático. É um processo passivo, gente? De forma nenhuma. Temos que ter sujeitos ativos no seu processo de cuidado. Raras vezes o trabalhador é incluído, claro que não. Tanto que nós temos que quebrar essa relação de poder entre quem trabalha, entre os gestores e entre os usuários. É uma política que opera transversalmente em toda a rede SUS, uma questão presente de mãe. Apresenta-se como uma política específica no âmbito gerencial, muito pelo contrário, é uma política mais do que transversal, ela vai perpassar das microações até as macropolíticas. Consolidou-se como política vertical, não, é uma política transversal no SUS, nosso gabarito letra C. E aqui só para a gente lembrar o conceito, a transversalidade, que é um dos princípios teóricos metodológicos, deve-se fazer presente, está inserida em todas as políticas e programas do SUS. Aqui o conceito que ali quase erra o gabarito, busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. E transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido, ou seja, a valorização do trabalho em equipe, que juntos esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável. Questão 17, vamos lá. Em relação à proposição de um cuidado que abarque os pressupostos da clínica ampliada, é correto afirmar. Então, o comando da questão que você tem que saber é o conceito de clínica ampliada. Tem como focos a racionalidade biomédica e a epidemiologia clínica. Não, gente. A clínica ampliada, ela vai sim utilizar do saber biomédico, mas ela amplia esse olhar para fora, né, para um pouco mais além do que o modelo, a racionalidade biomédica, né, onde focamos no cuidado da doença e não no cuidado da pessoa. Letra B,
busca integrar diferentes campos do conhecimento para lidar com situações complexas de saúde. Tranquilo, eis o nosso gabarito, ou seja, envolver o trabalho em equipe. É inadequada para ambientes hospitalares? Claro que não. Tanto que nós temos, inclusive, um caderno chamado Caderno Humaniza-SUS, que traz a Humaniza-SUS dentro da rede hospitalar. Necessita de equipes hierarquizadas, de forma nenhuma, multiprofissionais com saberes interdisciplinares. E letra E, desafia a equipe assistencial a tomar soluções que prescindam da participação de quem está sendo assistido. Claro que não. As decisões devem ser compartilhadas com aqueles que estão sendo cuidados, tá? Então, aqui só um conceito para vocês de clínica ampliada: não desvaloriza nenhuma abordagem disciplinar. Ao contrário, busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, portanto, multiprofissional. Trata-se de colocar em discussão justamente a fragmentação do processo de trabalho, ou seja, essa quebra, né? Cada um trabalhando com microespecialidades e fatias do nosso corpo. Por isso é necessário criar um contexto favorável para que se possa falar desses sentimentos em relação aos temas e às atividades não restritas à doença. Então, o foco deixa de ser a doença ou ao núcleo profissional, que no caso aqui seria o profissional médico. Então, a atividade seria restrita à pessoa com vários núcleos profissionais, o que nós chamamos de trabalho em equipe. Questão 18, vamos lá. São marcas específicas da PNH, outro item que deve constar na sua tabela. Reduzir filas e o tempo de espera com ampliação de acesso e atendimento acolhedor e resolutivo, independentemente da gravidade, para tudo. Aqui estaria até certo, mas depende da gravidade. A redução da fila para a PNH é uma marca e requer que nós olhemos a gravidade, o risco e a vulnerabilidade do indivíduo e não só a ordem de chegada. Letra B, item 2, identificação clara de quem é o responsável pela atenção no seu nível e os serviços de saúde, se responsabilização por sua referência territorial e atenção integral. Ou seja, aqui nós estamos falando da corresponsabilidade de sujeitos ativos no processo, da criação de vínculo também. E 3, direito de ser acompanhado por familiar ou outra pessoa do seu meio social, de livre escolha do paciente, também verdadeiro, nossos itens 2 e 3. Vamos lá? Nosso gabarito, letra D de dado. Resultados esperados com a PNH. Redução de filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco, tá? Tanto clínicos quanto sociais. Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam da sua saúde e a rede de serviços que se responsabilizará por sua referência territorial e atenção integral. Aqui é a criação do vínculo, a rede de atenção à saúde e essa horizontalidade do cuidado. As unidades de saúde garantirão o direito dos usuários, orientando-se pelas conquistas já asseguradas em lei e ampliando os mecanismos de participação ativa e sua rede sociofamiliar, nas propostas de plano terapêutico, acompanhamento e cuidados em geral. Ou seja, nunca deixar o indivíduo solto, né? Olhar para esse indivíduo, independente do nível que ele esteja sendo atendido, reforçar a necessidade da participação ativa desse indivíduo no seu processo de cuidado através da corresponsabilidade. As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos trabalhadores e usuários, com investimento em educação permanente em saúde dos trabalhadores, na adequação de ambiência, que é o nosso ambiente acolhedor, e espaços saudáveis e acolhedores de trabalho, propiciando maior integração de trabalhadores e usuários em diferentes momentos, principalmente através de rodas e de encontros. Serão implementadas atividades de valorização e cuidado aos trabalhadores de saúde, principalmente a desprecarização dos vínculos de trabalho. Nossa última questão: a inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado, construída de forma coletiva e compartilhada, é uma definição da
Aqui nós sabemos que de que política? Da política de humanização, ok? Um ambiente acolhedor, acolhimento, escuta qualificada, estabilização não faz parte da PNH e humanização é essa inclusão, pressupõe a relação, a quebra da relação de poder entre os envolvidos no seu processo de cuidado. Então, o método da PNH, como é conhecida, aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e nos processos de trabalho. Aqui são as referências utilizadas, né, principalmente os cadernos, que as cartilhas da PNH, fica aí a dica para vocês. Aqui a Pro colocou todos que nós utilizamos para dedilhar essa aula para vocês. Então, espero que vocês tenham entendido, compreendido. Peço desculpa por aquele errinho lá no gabarito, porque de vez em quando, quando a gente liga o modo automático, a gente acaba ficando com palavras fixadas na cabeça. Isso também acontece com o professor, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz. Até os nossos próximos temas. Tchau, tchau.